Salve meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero tudo que sim. Hoje o vídeo aqui é um pouquinho diferente, tá? Mas ainda assim é um vídeo que se encaixa aqui no nosso canal. O esquema de hoje é o seguinte: você sabe o que é uma tier list? Se você não sabe, a tier list funciona da seguinte maneira: você basicamente constrói ali, né? Como vocês estão vendo aí na tela, um rank, alguma coisa, né? Do melhor para o pior, do jeito que você quer, você é livre para fazer a sua, né? Você coloca ali os temas que você quer, você coloca ali sobre o que vai falar e tudo mais. E no meu vídeo de hoje eu vou fazer uma dividida em quatro aqui, né? Em quatro ranks, que é sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Qual seria o meu santuário ideal? Vai causar polêmica? Vocês vão concordar comigo ou não? Bom, fiquem aí que vocês vão ver minha opinião. Bom, como você está podendo ver na tela, né? Aqui vai ser o seguinte, ó. Eu peguei os 12 Cavaleiros de Ouro das 4 sagas principais de Cavaleiros do Zodíaco. Quais são elas? Obviamente o clássico, né? Em primeiro lugar. Temos o Lost Canvas e seus 12 Cavaleiros de Ouro. Temos o Next Dimension, que é a mesma Guerra Santa que se passa no Lost Canvas, porém de forma canônica, né? Escrito pelo Kurumada, Guerra Santa do passado, que sobreviveu só o Doku e o Shion. E temos também aqui o Ômega, que são os 4 aí principais, né? Os 4, por mais que o pessoal não goste do Ômega, é a única obra que temos 12 Cavaleiros de Ouro aí novamente, distintos, né? Eu não usei o episódio G, porque o episódio G, além dele usar os mesmos personagens do clássico, todos eles, ele tem um grande problema, que é o fato de que é uma obra muito curta para você saber, né, o que se passa e tudo mais, ok? Então vamos começar aqui, vou fazer com esses 4 e vou explicar um pouquinho mais de como que vai funcionar cada rank ali para vocês entenderem. Bom, vamos lá, seguindo aqui. Temos o Santuário Ideal. Aqui eu vou colocar cada um responsável para defender a sua respectiva casa, tá? Então não vai ter 2 Cavaleiros de Gêmeos aqui em cima, 2 Cavaleiros de Virgem, assim por diante. Vai ser um de cada casa em cada um desses locais aqui. Então temos o Santuário Ideal, onde eu vou escolher os 12 Cavaleiros de Ouro, representando seus respectivos signos, que eu considero os melhores. Quando eu digo melhor, não significa só o mais forte, tá? O mais poderoso, mas sim o mais inteligente, questão de personalidade, questão de inteligência, porque, convenhamos, se fosse pra gente ter realmente, né, poder escolher ali um santuário ideal para defender a Atena, a gente teria que ter 12 cavaleiros ali que não deixasse qualquer um passar, né? Que talvez não adianta nada do cara ser forte e ser um Zé Ruela, ser um cara besta, ser um cara que haja muito por impulso. Então, aqui eu vou usar apenas a minha opinião, tá? Vocês podem concordar ou discordar. O quase lá vai ser aquele cara que por pouco não fica na frente do de cima. Ou seja, é um cara que eu gosto também bastante. Talvez vai ser um cavaleiro que eu acho ele bastante interessante. Um cavaleiro que, digamos assim, seria uma segunda opção mesmo, mas é aquela segunda opção no sentido que você fica até com pena dele ficar aqui. Na terceira temos o se não tiver outros, é porque o cara já tá bem para trás. Tem 2 na frente dele. E se não tivesse os outros 2, ele estaria lá. Mas como tem, não é sua vez, meu parceiro. E aqui, o mais polêmico, que vai ser o precisa deles? Tipo, eu vou precisar de ter esse cara lá nas 12 casas mesmo? Ou é melhor deixar as 12 casas vazia? Uma delas vazia. Tipo, sem aquele cara ali, entendeu? Repetindo, aqui é só minha opinião, tá? Eu sei que tem gente que é muito fã do clássico, que vai querer colocar os 12 do clássico lá em cima. Tem gente que é super fã do Lost Canvas. Tem gente que é hater pra caralho do Ômega. Mas aqui vai minha opinião, porque vamos ser sinceros, nem todos os 12 Cavaleiros de Ouro das 4 obras são bem escritos, são bem desenvolvidos e são bem utilizados pelos seus autores.
Então eu vou levar isso em consideração também. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui pela primeira casa, pela casa de Ares, galera. Pela casa de Ares. Temos aqui, ó. Vocês estão podendo ver meu mouse aí. Temos o Kiki do Ômega. O Xion do Next Dimension barra clássico. Temos o Xion do The Lost Canvas. E temos o Mu do clássico. Eu já vou começar mandando o seguinte, tá? Entre os dois Xion, o Xion do clássico pra mim é melhor do que o Xion do Lost Canvas. Por quê? Ah, é porque ele é do clássico? Não. Aqui vai pesar, na minha opinião, somente o canônico. Nessa questão dele aqui para diferenciá-los, primeiramente. Porque esse daqui é o que a gente tem certeza que vai virar o grande mestre. É o que a gente tem certeza que aparece na saga de Hades lá, né, no anime clássico, como um cara que tem todo um plano ali por detrás de tudo para ajudar a Athena fingindo que tá ao lado do Hades. É um cara que aparece, põe respeito ali a hora que ele aparece na frente do Mu. Então ele é um cara que ele se sobressai ao Xion do Lost Canvas, sim. E o Lost Canvas, o Xion do Lost Canvas, pra mim ele é um cara muito mal utilizado. Na minha opinião, ele não chega nem perto a ser o... Não chega, ele tá muito longe de ser o cavaleiro que vai se tornar o grande mestre um dia. Então eu vou colocar o Xion aqui, ó. Precisa dele? Porque na minha opinião não precisa. Se você já tem o Xion real, pra mim não precisa do Xion do Lost Canvas. Não sei vocês, mas pra mim não precisa. Aqui, se não tiver outros, né? Se não tivesse outros cavaleiros, outros dois, eu escolheria o Kiki. Porque o Kiki ficou um personagem legal no Ômega. Eu gostei dele. Gostei deles respeitarem o fato de sempre ser o aluno, né, do Cavaleiro de Ares, ser o próximo detentor da armadura. Então gostei de ser o Kiki, sim. Mas eu achei ele muito parecido com o Mu em vários aspectos. Então ele não mostrou suas habilidades também ali direito. Então não dá pra saber em nível de força também como é que ele é. E apesar de eu ter gostado dele, eu vou manter ele aqui. Porque... porra, depois aqui nós temos Xion e Mu, né, cara? Xion e Mu. E como eu disse que não vou levar só em consideração força, o Mu, pra mim, ele é melhor do que o Xion. Por quê? Primeiramente, a personalidade dele me agrada bastante, que é aquele cara sereno, né? A gente vê ele sereno ali na saga das 12 casas. Depois, na saga de Poseidon, ele não aparece muito. Mas na saga de Hades, ele mostra que ele é um cara casca grossa, né? Ele peita ali, né? O cara bate de frente com 5 cavaleiros de ouro que estão ao lado de Hades e mata 2. Que é o Afrodite e o Máscara da Morte. Ou seja, o cara é poderoso. Ele não é mais poderoso que o Xion, segundo a própria enciclopédia dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas por personalidade, por carisma, eu escolho o Xion no Quase Lá, tá? Lembrando que eu não estou só levando em consideração força, mas sim gosto pessoal também. E no meu santuário ideal estaria o Mu nas casas de Ares, certo? Então ficaria assim minha divisão da casa de Ares. Seguindo aqui, nós temos a casa de Touro, né? Defendida por Ox, Asgard, Aldebaran e Harbinger. Já vou começar jogando o Ox aqui do Next Dimension. Não precisa deles. Por quê? Ele é... aqui faltou criatividade pro próprio autor. Ele é nada mais nada menos do que a cópia do Aldebaran do século XVIII, que é quando se passa o Next Dimension. E cara, por ele ser uma cópia vindo do próprio autor, sem criatividade, a personalidade dele é idêntica, faltou criatividade. Então eu realmente acho que não precisa de mais um Cavaleiro de Touro assim, tá? E agora daqui pra cima vai começar a polêmica, porque vai desagradar muita gente. Dos três aqui, o que menos faz, o que menos
ágil, que menos tem participação em sua obra, é o Aldebaran. Então, se eu não tivesse os outros dois que participam mais ali nas suas respectivas obras, eu até colocaria ele, mas infelizmente o Aldebaran é um cara que aparece muito pouco. Ele é um cara que enfrenta o Seiya numa luta até interessante, mas perde o próprio, perde, né, ali uma aposta, ele perde o chifre da armadura e deixa o Seiya passar. Depois na saga de Hades, pô, o cara não enfrenta um adversário tão poderoso assim e morre, cara. Você tá ligado? Por mais que ele, o Miyu de Papillon fez o que fez, né? Tava ali, tipo, atacou ele, digamos, entre aspas, pelas costas. Cara, ele não teve uma participação decente que ele merecia, saca? E isso me dói, porque o Aldebaran, eu gosto bastante dele. Eu gosto dos Cavaleiros de Ouro. Eu gosto de todos os Cavaleiros de Ouro, pra falar a real. Mas o Aldebaran, pra mim, fica devendo. E aqui vai começar a treta, talvez, aí com os haters de Ômega e os fanboy do Lost Canvas. Porque por mais que o Asgard seja um cara foda, né? Eu gosto do Asgard pra caramba. Pra mim, no meu santuário ideal, estaria o Harbinger, cara. O Harbinger, pra mim, ele é um cara que, por mais que ele tenha ali todo um sadismo, né? De quebrar os ossos dos seus adversários, gostar disso. Isso pra um cara que tá pensando em proteger a Athena, seria maravilhoso. Que eu tô contando aqui só de inimigo invadir. Não de um aliado invadir ali porque tem algum traidor. Não, é que eu tô pensando na questão de todo mundo tá do mesmo lado mesmo, e eu ia querer um cara que não tem piedade mesmo, logo na segunda casa já. Pra descer o cacete mesmo em quem estivesse subindo. Então aqui, cara, sem dúvida, eu pego o Harbinger. Os fãs de Ômega podem ficar putos pra mim, mas pra mim, de todos aqui, ele é o que é o melhor, é o Cavaleiro de Touro que foi melhor utilizado na sua obra, tá? Então eu vou ficar com ele sim, Harbinger aqui no meu santuário ideal, defendendo a casa de touro. Agora vamos pra casa de gêmeos. A fotinha do de gêmeos aqui tá meio zoada, porque eu vou usar os dois cavaleiros de gêmeos lá, que são sempre, né, um morre e outro entra, aquela ladainha de sempre. Temos aqui o Asprus e o Défteros, do Lost Canvas, Saga e Canon do clássico, Caim e Abel, do Next Dimension, e Paradox e Íntegra do Ômega. Eu já vou começar jogando a Paradox e a Íntegra aqui, não precisa deles. Porque por mais que a Paradox apareça bastante, ela não aparenta ter duas personalidades, né? Ela é ruim nas duas. E isso é uma coisa interessante, porém eu acho que quando ela perde a armadura e vem a irmã dela e assume no lugar, falta um pouco de criatividade. Foi legal até a luta das duas, uma contra a outra, mas pra mim não o suficiente pra ser um cavaleiro de ouro ali, de gêmeos, digno. E já vou começar jogando do meu santuário ideal, tá? Porque aqui não tem nem como discutir, cara. É Saga e Canon, não tem como discutir. Porque em nível de força, eles dão um pau nos outros dois, tranquilamente. Nos outros três, né, no caso. Eu vou explicar porque outros três. Os dois aqui dão um pau neles. O Saga tem uma personalidade muito foda quando ele não é dominado pela parte má dele. O Canon também tem uma redenção legal, eu gosto do background dos dois. Então, pra mim, seria. A gente não tá contando aqui a questão de traidores, lembra? Então, tipo assim, o Saga e o Canon seriam excelentes pra esse cargo. E aqui eu vou colocar da seguinte forma: Caim e Abel aqui. E Caim e Abel é um único cara. Eles não são dois irmãos gêmeos, igual a maioria é nos outros. Aqui é realmente dois seres que vivem dentro de um corpo só. Não é igual a dupla personalidade do Saga, né? Que ele só fica puto. Que não chega a ser nenhuma dupla personalidade, né? Ele só fica ali meio que invocado, né? Ele fica meio que virado no Jiraiya, sei lá como vocês podem dizer. Mas ali ele continua sendo o Saga, né? É o Saga de toda forma. Aqui não, aqui realmente são duas personalidades. Aqui é o Kael e é o Caim e o Abel. E eu gosto deles porque o Abel, eu posso estar aqui confundindo os nomes, mas eu acho que o Caim é o bonzinho. Não, o Abel é o bonzinho, não lembro agora, é o de cabelo preto. Ele já é um cara porra louca, ele já é um cara que não deixa qualquer um passar. E quando a outra personalidade assume, aí que o bicho pega mesmo.
E o Asprus e o Defterus, cara, eu acho o background deles muito igual ao do Canon e do Saga, tá? Pra mim, é cópia descarada, não tem como. Pra mim, assim, quando falta criatividade, pra mim já perde uns pontos, saca? Então, pra mim, ele fica aqui, se não tivesse outra opção, eu escolhia eles. E no meu santuário ideal, Saga e Canon, tá? Aqui agora nós temos a casa de Câncer. A casa de Câncer, muito subestimada pela galera. Mas aqui temos bons personagens sim. Temos o Moneygold de Lost Canvas, Death Toll de Next Dimension, Máscara da Morte do clássico e Sealer, acho que é assim que fala o nome dele, que agora eu não lembro como que era a pronúncia do anime japonês, do Ômega. Esse aqui já vai do precisa dele, porque pra mim, por mais que o visual dele é legal, eu achei ele muito o nível de arrogância muito alto pra um cara que fez muito pouco. Então, pra mim ele não é nem de longe ali, ele chega perto dos outros, tá? E aqui agora o que vai definir, né, é praticamente as ações, né, e não o nível de força. Porque pelo nível de força eu acho que nem o Moneygold nem o Death Toll chega perto do Máscara da Morte. O Máscara da Morte realmente é muito poderoso. Pra quem não manja aí, né, acha que ele é fraco, lê a Enciclopédia dos Cavaleiros do Zodíaco oficial do próprio Masami Kurumada, pra vocês verem o nível de força do Máscara da Morte. Ou dá uma chance de ler o episódio G, que mesmo que não é canônico, ali mostra algumas das habilidades que ele tem que não é usado do clássico, né? Negócio de poder tirar a alma de alguém do corpo, e essas paradas assim, o cara é poderoso, tá ligado? O cara, ele é realmente, ele é muito, ele foi mal utilizado pra caramba pelo próprio autor. Então, por nível de força, ele ficaria no santuário ideal, mas aqui vai ser um pouco diferente, ó. Se eu não tivesse outras opções, eu escolheria o Death Toto, ele vai ficar aqui. Por quê? Ele é poderoso, né? Ele é um cara foda. Ele é fiel a Athena lá no século XVIII em Next Dimension, porém ele é muito ridicularizado, cara. Quem leu Next Dimension sabe do que eu tô falando. E se você não leu ainda, dá uma pesquisada pra você ver o que acontece com esse cara. O cara praticamente vira uma bola de carne viva e continua ali vivo, andando como se nada tivesse acontecido. Mano, é ridículo. Então, pra mim, isso aí pesa pra caralho. E aqui, por mais que eu goste do Máscara da Morte, eu gosto dele, cara. Eu gosto. Mas o Moneygold é o Moneygold. O Moneygold é um cara que, sem dúvida nenhuma, defenderia ali a casa de Câncer como ninguém. Que o cara pra peitar, mesmo sabendo que vai perder, o Thanatos e o Hypnos, velho, é porque o cara é zica. Então, Moneygold no meu santuário ideal, defendendo a casa de Câncer. Agora a gente vai aqui para a casa de Leão. Temos o Regulus do Next Dimension, Kaiser do... Desculpa. Temos o Regulus do Lost Canvas, o Kaiser do Next Dimension, a Ioria de Leão do Clássico e Mykenas do Ômega. Lembra que eu falei que eu não gosto de cópias descaradas? Então, Kaiser, você me desculpa, você é uma cópia descarada do Ioria. Você é uma cópia descarada do Ioria. A única diferença dele com a Ioria é que ele tem um leão de armadura na casa dele ali. Só, porque o resto, personalidade, ataques, tudo dele tá igual. É o Ioria do século XVIII, resumidamente. Um pouco mais velho só. Se não tivesse outros, eu escolheria esse daqui que vai dar treta, mas eu vou explicar por quê. Eu escolheria o Regulus. Mas por que o Regulus tá aqui mesmo sendo tão poderoso? Porque eu vou analisar o seguinte. Pelo tanto que se prometeu do cara, quando ele apareceu, de fazer a exclamação de Atena sozinho, dele conseguir aprender as habilidades dos outros Cavaleiros de Ouro, dele ser o Cavaleiro de Ouro mais jovem, e toda aquela ladainha não foi utilizada pra nada na série do Lost Canvas. Ele não fez nada grandioso. É um personagem legal, mas ele não fez nada, tá ligado? Pra mim, completamente esquecido ali pela própria autora. Então,
Não, não dá. Eu não tem como colocar um cara que é deixado de lado no meu santuário ideal. Não tem como. No quase lá é o Mykenas do Ômega, porque eu achei ele interessante, principalmente porque ele foge o padrãozinho ali, né? Vocês podem ver, todos eles seguem um padrãozinho, apesar dos traços diferentes, né? Cabelinho curtinho, castanho. Ele segue o padrão diferente. Outra coisa que chama a atenção dele são os ataques, que ele sai daquela linha de relâmpago de plasma, cápsula do poder, né? Ele sai dessa linha. E ele ali não é uma cópia descarada do Ioria e nem é subutilizado na série. Então, acho que aqui cabe sim o Mykenas. Ele estaria no meu santuário ideal, porque ele é um cara poderoso também. Ele é um cara bastante legal na série do Ômega. Eu sei que muita gente não gosta, como eu disse, né? Vai ter hater pra caralho odiando essas ordens aqui. Mas aqui é só minha opinião, galera. Não é pra vocês levar em consideração que a minha opinião é a última. Vocês podem montar de vocês depois, tá ligado? E no meu santuário ideal ficaria, obviamente, o Ioria. Porque o Ioria, pra mim, dessas quatro opções de Cavaleiro de Ouro, pra mim ele é o mais legal. É o que mais estabiliza ali poder, personalidade e como ele é utilizado. Então, pra mim, o Ioria ali no meu santuário ideal, defendendo a Casa de Leão. Agora nós vai pra Casa de Virgem. Aqui, eu só, assim, ó, o único que foi fácil pra mim escolher foi o quem precisa deles, que é o Asmita. Por que o Asmita? Mesma linha de raciocínio que eu usei pro Ox e pro Kaiser. Cópia descarada de um personagem não me agrada. E ele é uma cópia descarada do Shaka. Criatividade zero, hora de criar o Asmita. E aqui agora ficou difícil pra mim. Por quê? Eu gosto dos três pra caramba. Gosto muito dos três cavaleiros aqui de Ouro de Virgem de suas respectivas obras. Tanto Next Dimension, tanto o clássico quanto o Ômega. Mas eu vou usar como padrão aqui, não só como é que se diz? O fato de eu gostar de alguém, mas uma coisa mais fatos ali, né? Usadas nas suas obras. Se eu não tivesse outros, eu escolheria o Fudou do Ômega. Tá? É um personagem interessante, poderoso pra caramba. É um cara que, quando ele aparece ali na saga das 12 casas do Ômega, ele já é forte pra cacete. Lá na saga de Palas, então, no final, o cara mostra ainda assim que é mais poderoso que a gente possa imaginar, tá ligado? Ele é forte pra caramba. Mas, é aquele negócio. Eu tô falando de Shijima e Shaka, cara. E se eu... Cara, eu por pouco não colocaria o Shijima no meu santuário ideal. Por muito pouco mesmo, porque eu gosto demais do Shijima. Gosto muito dele. Mas Shaka é Shaka. Acho que Shaka e Saga são dois personagens que estão à frente ali dos outros dos seus signos. Então, ficaria assim a minha divisão da Casa de Virgem em suas respectivas ordens aí, tá? Agora na Casa de Libra, gente, nós damos uma complicadinha, porque nós tem 3 versões do Doku, uma completamente diferente da outra. Mais ou menos, entre aspas, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. E o Genbu de Libra. Vamos lá. Aqui nós temos o Doku do Next Dimension, o Doku do Clássico, o Doku do Lost Canvas e o Genbu de Libra do Ômega. Velho, o que eu vou falar, vocês vão me perdoar, mas o Doku do Lost Canvas é muito chato. Ele é extremamente chato, cara. Ele é chato. Não dá pra você pensar que aquilo ali algum dia vai se tornar o mestre ancião, cara. Ele é muito chato. E digo mais, ele só sobrevive no Lost Canvas porque tanto ele quanto o Xion, vale pro Xion também do Lost Canvas, eles não pegam nenhum casca-grossa do exército de Hades pra enfrentar, tá ligado? Os casca-grossa que enfrenta são os outros, mano. Os dois sobrevivem ali porque praticamente os dois não enfrentam nenhum que é dos pica grandes, tá ligado? Nenhum que é dos caras que chega e bota terror mesmo. A gente tem um exemplo aí, o Albafka, que enfrenta um dos pica. A gente tem o El Cid, a gente tem o Degel.
os dois ali, cara, me desculpa. Eu sei que o sonho do Lost Canvas vai ficar putaço, mas pra mim os dois é os maiores desperdícios do Lost Canvas. Foi usar os dois que são os únicos sobreviventes do bagulho, tá ligado? É nítido que eles não são os mais fortes entre os 12, saca? Ali naquela geração. Então, pra mim, Doku de Libra do Lost Canvas fica aqui embaixo mesmo, assim, nem precisa dele. Por que não precisa dele? Porque nós tem o do Next Dimension, que é a mesma coisa, pelo menos é canônico. É a mesma coisa, só que ele é canônico. E ele é um pouco mais estressado, né? Um pouco mais pavio curto. Então, se eu não tivesse outros, pegaria um cara mais pavio curto do que um cara que não enfrenta ninguém que é poderoso pra caralho, tá ligado? Então, fica assim a ordem. Sem dúvida, o do clássico, que aparece lá no final, né? Que luta contra o Xion do clássico. Pô, o cara é formidável. Assim, eu resumo a minha opinião sobre o Doku nessa forma dele aqui, né? Não na forma idosinho. Nessa forma aqui do clássico. O cara é formidável. Resumo ele assim. E o Genbu de Libra, sim, estaria na frente dos outros dois pra mim. Porque os outros dois, pra mim, igual eu tô falando, utilizaram muito mal. A culpa não é nem do personagem. A culpa é única e exclusivamente dos seus autores. E no caso de um aqui é o próprio Masami Kurumada, né? Que peca em vários aspectos. Agora vamos pra Casa de Escorpião. Aqui é fácil de escolher quem vai ser do Precisa Deles. Desculpa, Sônia. Mas tu foi mal utilizada pra caralho. A forma como ela consegue a armadura já é tosca. E ela não é legal. Ela é derrotada de forma muito fácil. Até porque ela já tem um background com o Soma. Acho que é Soma de Leão Menor que luta com ela. Então, derrotada de um jeito meio idiota. E o background dela é até interessante, mas ela como Cavaleiro de Ouro do Escorpião, né, Amazona de Ouro do Escorpião, não é interessante. Então não dá. Agora aqui fica mais difícil pra mim escolher. Mesma questão do de Virgem, porque eu gosto dos três. Mas por termos muito pouco desse cara ainda no Next Dimension, se eu não tivesse outro eu pegaria o Ekalat. Mas, né, como eu disse, temos muito pouco dele ainda. Talvez no futuro, numa tier list, ele mude de posição. Mas, infelizmente, ainda temos muito pouco pra mim falar assim, ó, putz, o Ekalat é bacana por causa disso, disso e aquilo. A primeira aparição dele é legal, ele é um cara interessante, tem uma habilidade interessante, que é de ficar invisível, né? Mas não é o suficiente ainda pra ele estar no santuário ideal. E entre Cardia e Milo, lembra que eu falei da questão de cópia descarada e não? Lembra que eu falei, né, de ter criatividade? O Card é a cópia do Milo. Todo mundo sabe disso. Porém, eu acho, apesar de me doer porque eu gosto demais do Milo, gosto muito do Milo de verdade, cara, o Card é a cópia que ficou melhor. O único caso aqui da cópia que ficou melhor, tá? De questão de personalidade, ele é um pouco mais explosivo do que o Milo. Em nível de poder, acho que ambos são parecidos. Então, e ele é melhor utilizado do que o próprio Milo do Escorpião. O Milo do Escorpião podia ter uma aparição até mais digna na saga de Hades, mas não teve. Ali o destaque maior, né? Pelo menos a primeira parte foi mais pro Aioria e pro Mu. Ele aparece mais ali quando eles vão enfrentar já o Radamantes, né? E os três estão nerfados pelo Castelo de Hades. Então fica difícil, né? Falar que o Milo protegeria um santuário melhor do que o Card aqui pra mim. Acho que não conseguiria. Então eu vou ficar com o Card aí no santuário ideal defendendo a casa de Escorpião. Agora aqui temos um porém. Aqui a fotinha do Aiolus saiu errada. Pegaram a foto do Seiya. Mas whatever. Vamos começar o seguinte. Precisa dele? Gestalt do Next Dimension. Quando ele aparece já é desinteressante. Quando ele mostra de verdade como que ele é, você pensa que vai ter um up ali na história do cara, não tem. Ainda, ele pode aparecer porque o Next Dimension ainda tá rolando, mas
é um personagem até interessante, mas no mesmo caso do Ekalat é muito pouco. Mas por que, que ele não tá ali se não tivesse outros? Porque os outros três eu acho que são mais interessantes do que ele, tá? E aqui, galera, é o único caso que eu peguei, de fato, um dos Bronze Boys ali dos 5 como armadura de ouro, que é o Seiya, porque é o Seiya do Ômega. Não peguei o Ikki, não peguei o Shun, não peguei o Yoga e não peguei o Shiryu, porque fugiria um pouco ali da temática que é os 12 Cavaleiros de Ouro principais de suas obras. Por mais que o Shiryu vire Cavaleiro de Ouro no Ômega, ali a intenção era ser mais o Genbu mesmo, né? Eles trocaram no meio do caminho porque teve uma galera lá, né? Dizem as lendas, teve uma galera que meio que ficou tipo, ah, mas a armadura tinha que ser do Shiryu, então meio que foi um fanservice. Mas eu peguei ali os 12 que mais participam mesmo. Shiryu usa armadura de ouro só na saga final. Então aqui ficou esses três, né? Cara, entre os três, obviamente, o que menos aparece, o que menos faz alguma coisa, que é a mesma questão do Gestalt, é o Sísifo. O Sísifo, se eu não tivesse as outras duas opções, eu escolheria ele. E aqui agora o povo vai ficar pistola comigo. O Aioros, nós sabemos que ele é forte pra caramba, que ele é poderoso e tudo mais. Mas ele morre no começo do anime. O cara morre lá no início. Ah, ele era o Cavaleiro de Ouro mais forte da geração, ele ia virar o grande mestre. Tá, mas a gente não viu nada dele. Era um cara íntegro, né? Porra, o cara se matou pra proteger a Athena. Quem matou ele foi o Saga. O cara tava certo. Mas aparece muito pouco. E o Seiya do Ômega, o cara tem todo um respeito, porque ele é considerado um cavaleiro lendário, né? O cavaleiro que já matou o Hades uma vez. E, cara, eu sei que muita gente não gosta do Seiya, mas o Seiya é sim um personagem legal. Ele é um personagem interessante. Questão de personalidade, o cara que não desiste nunca. Um cara que, pô, apanha, 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 tá sempre no chão, mas o cara mesmo assim levanta, vai pra porrada. Isso é um cara que eu quero pra defender meu santuário. Então eu vou escolher o Seiya sim na frente do Aioria. Do Aioros, desculpa. Vou escolher sim, desculpa. É o Seiya, santuário ideal ali em cima. Casa de Capricórnio agora. Temos o Iso, Elcide, Shura e Ionia. No precisa deles eu já vou mandar Ionia. Tranquilamente Ionia aqui embaixo. Porque ele é interessante, tem umas habilidades legais. O cara é imortal, né? Não morre por velhice. O cara foi o primeiro cavaleiro de Capricórnio. Background interessante. Porém, acho o cara com as motivações meio zoadas ali, tá ligado? Tipo, não compactuo muito com ele. Se eu não tivesse outros, eu escolheria o Shura. Eu escolheria o Shura, por quê? Muito subutilizado. Mal utilizado pra caramba pelo Masami Kurumada. Acho o cara com a personalidade legalzinha. O cara muda o senso de justiça dele de uma hora pra outra ali lutando com o Shiryu. Acho meio zoadinho a forma com que ele é usado ali nas 12 casas. Na saga de Hades ele é usado um pouco melhor. Mas mesmo assim, pra mim, não chega nem lá, tá? Infelizmente. Mesma questão aqui do Cardia pro Milo, tá? Mesma coisa. Cópia melhorada merece crédito. Então o Elcid aqui, ele poderia estar acima sim. Que o Elcid é o Shura melhorado, cara. É o Shura mais pica, enfrentando adversários que realmente interessam, enfrentando caras poderosos, dando conta. É um cara extremamente forte, tá? Então o Elcid, pra mim, fica na frente do Shura. Ele estaria quase lá se ele não tivesse o Iso, ou Aizo, não sei como é que fala o nome dele. Mas o Iso é foda e olha que o Next Dimension tá em andamento. Imagina o que esse cara pode fazer ainda. Mas aqui é um dos melhores personagens, tranquilamente, do Next Dimension, tá? Finalmente, né, dando um pouco de visibilidade ao que não seja os mesmos signos de sempre, né? Que não seja Leão, que não seja Áries, que não seja Gêmeos, signo diferente. Aqui temos Capricórnio, destaque ali, né? No Next Dimension. Parabéns aí ao Kurumada, pelo menos aí nessa daí ele acertou. Então o Iso no meu santuário ideal,
e espero que ele faça muito mais aí pela frente, o querido Iso. Ó, vamos seguindo aqui agora para a casa de Aquário. Temos Degel, Mistoria, Camus e Toxada. Toxada já vai lá para baixo, a forma com que ele consegue armadura, tosco demais. Ah, toda a personalidade do cara é idiota demais. A habilidade dele é interessante, né? Bagulho de tempo e tudo mais e tal. Foge da temática, isso é uma coisa que me agrada. Mas o personagem em si, pra mim, acho muito fraquinho. Então, Toxada lá embaixo. Aqui, mesmo esquema de outros e outros do Next Dimension. O Mistoria ainda muito pouco pôde ser mostrado. Quando ele aparece é foda pra caralho. É um personagem interessantíssimo, tem um puta de um potencial, mas vamos ver se o Kurumada vai dar vitrine pra esse cara, né? Porque, querendo ou não, eles ainda vão enfrentar os cavaleiros, esqueci o nome agora, do exército de Hades, né? Eles vão enfrentar ali a galera do mal ainda. Vamos ver se ele vai ser bem utilizado. Mas ainda, como ele tem muito pouco aqui embaixo pra ele, se eu não tivesse Degel e Camus, seria ele. Mas nós tá falando de Degel e Camus. E aqui, galera, por mais que o Degel seja poderoso pra caralho, eu sei que ele é poderoso. O cara selou lá Poseidon sozinho, antes do Poseidon fazer alguma coisa. Mas Camus é Camus, pai. O cara é o mestre do Yoga, que é meu cavaleiro favorito. O Camus chegou ao zero absoluto. O Camus é o Camus, velho. Caralho, o Camus é um dos meus cavaleiros de ouro favoritos, se eu não me engano. Só perde pro Milo. E pro Mu, talvez. Mas enfim. Pra vocês verem que não tá tendo aqui panelismo, ó. Eu coloquei o Milo abaixo do Cardia porque eu não vou... Se fosse pra usar só de meu favoritismo, eu... Vixe, cara, a ordem aqui tava tudo diferente. O Shaka mesmo ia estar perto do Asmita, porque eu não gosto do Shaka. Mas, prosseguindo. O Camus vai ficar em primeiro pra mim, porque o Camus ele é o ideal de cavaleiro de aquário pra mim, tá? O Degel é interessante, mas eu gosto do Degel pra caramba também. Mas eu acho o Camus um personagem mais legal. Eu gosto de personagens mais frios, tá ligado? Tá? E esse trocadilho com o gelo, né? É foda, mas eu gosto de personagens mais serenos, mais calados, mais quietos, do que caras mais explosivos ali, né? Mais porra louca, tudo mais. Mas fica aqui. E agora, seguindo aqui a parada, vamos agora para a última casa, casa de peixes, que vai ser uma casa que vai deixar a galera aí meio puta comigo, eu acho. Mas tudo bem. Lá embaixão, galera, lá embaixão, vai ter que ficar o Amor de Peixes. É um personagem legal? Sim, eu gosto dele. É poderoso, tem um background interessante, mas eu não quero um cara do mal no meu santuário. E aqui ele é do mal de ruindade mesmo no coração, cara. Não é igual o Saga, não é igual os outros ali, né? Que ou estão sendo manipulados ou ainda não entendem o que uma reencarnação de Atena possa significar, entende? Os caras estão lutando por um deus ali, ou por alguém que tá contra o santuário, achando que aquele cara vai defender a Terra, e depois descobre que não, né? No caso do Amor, não, ele só é ruim de coração mesmo, ele e o Toxada, né? São dois filhos da puta, então não dá pra colocar os dois num santuário ideal. E aqui, no se eu não tivesse outros, eu escolheria o Cardinale, do Next Dimension, pelo mesmo motivo. Até onde tá dele, tá legal. Mas, pra ser sincero, ainda é muito pouco pra ele ficar na frente do Afrodite e do Albafica. E aqui, por muito pouco, o Afrodite não ficaria no meu santuário ideal, tá? Porque ele é extremamente poderoso. Quem duvida, vai ler uma enciclopédia do Cavaleiro do Zodíaco, vê lá o Soul of Gold, que são, né, os não é canônico, né, com todas as palavras assim, né, no sentido literal da palavra, com todas as letras, mas ele é canônico, o Soul of Gold, né? Se eu não me engano, o Kurumada autorizou a Toei fazer aquilo ali canonicamente. E por muito pouco ele não ficou acima. O Albafica ficou no meu santuário ideal, porque eu acho o Albafica
um cara extremamente interessante. Só tem uma coisa pra mim que peca no Albafka, que é como ele utiliza os poderes dele. Mas isso aí, whatever. O Albafka no meu santuário ideal seria aqui o detentor da casa de peixes. E aqui ficou a minha divisão, tá? Nós temos... Esse aqui seria meu santuário ideal, tá? Não sei vocês, se vocês concordam, não concordam, mas eu dividi assim, meu santuário ideal. Essa tier list aqui tá lá no site do Tier Maker, pra vocês poderem fazer de vocês, poder aí, né, vir aqui brincar, né, vir aqui fazer a de vocês e me falar, e falar nos comentários aí do vídeo o que, que vocês acham, né, quem que vocês colocariam, quem que vocês não colocariam em determinadas casas. O meu ficou assim, ó, Mu, Harbinger, Saga e Canon, Manigold, Ioria, Shaka, Doku, Milo, Seiya, Iso, Camus e Albafka. Alguns aqui eu até trocaria pelo Quase Lá, mas no fim das contas decidi ficar com esses mesmo, que pra mim o santuário estaria muito bem representado. Mas aí, façam de vocês, manda nos comentários qual seria o santuário ideal de vocês, pelo menos os 12 principais. E é isso, o vídeo de hoje é isso, foi meu primeiro tier list aí, né? Pretendo trazer outros futuramente. É isso daí. O primeiro que eu trouxe aí já foi um polêmico aí para causar um pouco de ribuliço na galera. Santuário ideal. Fica aí então para vocês fazer o de vocês, belezinha? Então vou me despedindo de vocês aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.